Bom, é isso, gente. É Deus que dá saúde pra gente, sabe? Deus que abre e fecha a porta, entendeu? Eu tive um pai provedor, entendeu? Eu tive uma mãe competente que sempre foi uma mulher que tá ali presente para dar os conselhos dela, mas ela também tinha as questões dela emocionais. E eu não culpo minha mãe por nada, entendeu? Porque o que ela passou, eu não aguentaria. Como eu falei pra você, minha mãe cuidou de uma mulher, cuidou da avó dela, enquanto a minha avó ia trabalhar, sem as pernas, entendeu? Minha avó tinha diabetes, minha bisavó tinha diabetes, ela era pequenininha, ficava com a avó dela em casa, né? Enquanto minha avó ia trabalhar, porque o marido da minha avó tava por aí farriando, trabalhando fora de casa, mas aí ele parava e ficava com as putas por aí. E aí a minha avó tinha que ir trabalhar, deixava os filhos dela pequeno com essa minha avó que tinha metade das pernas, por causa que ela perdeu por conta da diabetes, entendeu? Mas adivinha, a minha bisavó, acho que é Carmelita o nome dela, ela orava e agradecia a Deus em cima da cama, louvava a Deus, enquanto a minha mãe pequenininha tinha que ir pro fogão, tinha que fazer as coisas e cuidar das irmãs que era rebelde, entendeu? Claro, numa situação dessa, você sendo cuidado por uma criança, vendo sua própria avó sem poder mexer as pernas, entendeu? Então, o cenário que minha mãe viveu foi um cenário muito horrível. E os tios da minha mãe, né, os tio da minha mãe, eles estavam doentes também, entendeu? Eles eram doentes. Eles trabalhavam por muito tempo ali na fábrica de cimento, numa época que tinha muito pó, sabe? Então, a minha avó, eles tinham que trabalhar para se sustentar, porque o meu avô também foi muito ruim, né? Meu bisavô foi muito ruim com essa minha avó, sabe? Ele maltratou muito ela, assim, de madrugada eles brigavam muito, entendeu? Então, você vê o que minha família já passou, sabe? Então a gente tem essa história e a gente carrega essas coisas e viu que minha mãe, ela lutou demais, gente. Ela lutou demais, ela suportou demais, entendeu? E ver a vozinha dela daquele jeito deve ter mexido muito com a cabeça dela. Então tudo que minha mãe foi, sempre foi amor. Foi cuidar das pessoas, sabe? E mesmo assim ela foi julgada ruim, sabe? Muito trabalhadora, muito cuidadosa, entendeu? E é isso. Sabe? O valor que minha mãe ela achou foi no cuidado, entendeu? Desde criança ela foi alicerçada no cuidado pessoal, no cuidado com as pessoas, por conta dessa avó dela. E uma adoradora, que mesmo ali naquele jeito, que ela perdeu as duas pernas, em cima da cama ela adorava, cantava, louvava, lia a Bíblia, falava de Deus, ela era professora, né? Ela falava de Deus para os netinhos dela. Então minha mãe cresceu nisso. Então, quando a minha mãe conheceu meu pai, provavelmente o que ativou nela também foi o cuidado, sabe? Porque, embora ela tinha 14 anos, né, numa situação de abandono, porque não tinha um banheiro dentro de casa, o banheiro da casa dela era fora de casa, e as coisas eram horríveis. Quem ajudou a construir o banheiro foi meu pai, entendeu? Meu pai, sem saber de nada, não se formou pedreiro, não se formou nada, e ele foi lá e fez o banheiro, entendeu? Um banheiro, uma escada, entendeu? Porque não tinha como fazer dentro de casa, o banheiro ficou fora. E aí minha mãe tomava todo daquele vento, não podia tomar, entendeu? Situações do meu pai e da minha mãe sempre foram difíceis, só que os dois se uniram com um propósito, entendeu? Infelizmente a minha mãe não resistiu, sabe? Porque foram muitas doenças que acarretou ela, mesmo jovem, mas por próprio histórico de vida dela, né, da infância, trabalhar desde a infância, o que ela passou, o que ela sofreu, o emocional dela, ver a avó dela daquele jeito, numa cama, tudo isso, gente, impacta a nossa mente para um modo sobrevivência. Muitos abandonam, entendeu? Muitos abandonam.
Então minha mãe teve muitos abandonos, então ela não abandonou a gente, entendeu? E eu acho que eu tenho essa mesma perspectiva, sabe? De pensar assim, eu não vou abandonar minha filha porque eu sei o que eu já passei sozinha. Entendeu? E isso me angustiou tanto que eu penso, realmente, uma criança sozinha passa tanta coisa ruim na cabeça dela, diferente de crianças que a gente vê que tem o pai e a mãe, sabe? Ali resistente, do lado. Então, eu vejo muito isso. Então, gente, se a gente não se firmar em Deus, porque assim, é uma questão de sorte, é uma questão de ter Deus, sabe? De falar, Deus, por favor, muda minha história, porque na minha família a situação é assim, 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 assado. Eu preciso que o Senhor olhe pra mim. Porque quem olha pra mim acha que eu sou uma garota mimada, que eu sou uma menina mimada, que eu não tenho história. E pra quem olhar pra minha mãe também. Porque minha mãe era uma mulher muito bonita, branca, sabe? Com cabelo bem grande. Então quem olhasse pra ela falava assim, ai, nossa, tudo fácil. E não, gente. Não, uma mulher batalhadora, uma criança que teve que tomar ação e atitude. Mais do que a própria mãe dela. Porque a mãe dela ainda era forte. Que a época da minha avó, as crianças trabalhavam. Entendeu? Trabalhavam. Só que daí tem horário para comer. Agora, uma criança que fica dentro de casa, não, gente. Então, minha mãe, ela entrou em depressão. Talvez por não se conseguir imaginar se ela passasse por isso também, sabe? De perder as pernas. Eu acho que minha mãe não suportou isso, gente. Ela não suportou que os filhos vissem ela no sofrimento, talvez, sabe? E não adiantou nada, porque às vezes a gente quer evitar um problema e ele vai lá e acontece.